O Rio de Janeiro continua sendo. Oi, Renata, bom dia especial para você, para o Denilson, bom dia a todos. É jogão aqui no Maracanã, Flamengo e Palmeiras, aquele reencontro da final da Libertadores que o Verdão conquistou em cima do rubro-negro no ano passado. E olha, torcida única aqui no Maracanã, informamos ontem aqui no Jogo Aberto, né? A diretoria do Clube Carioca vai fazer valer o direito do STJD de 2019. Lá no Allianz Parque não teve torcida visitante do Flamengo, então aqui no Maracanã é a lei do retorno, da reciprocidade, também não teremos palmeirenses. E aí a torcida do Flamengo aproveitou para esgotar os ingressos, 61 mil bilhetes vendidos, ainda tem gratuidade, cadeira cativa, expectativa aí de cerca de 70 mil pessoas mais tarde aqui no Maracanã. Se você mora aqui pelo Rio de Janeiro, é bom evitar a região da Tijuca, porque tem Flamengo e Palmeiras, tem desfile das escolas de samba, então vai ser uma noite movimentada aqui no Rio. Falando de campo e bola, o técnico Paulo Souza tem o desfalque do atacante Bruno Henrique, ele que está fazendo aquela recuperação integral no joelho para voltar contra o Atlético Paranaense no fim de semana. Também tem no departamento médico o atacante Vitinho, os zagueiros Fabrício Bruno, Gustavo Henrique, Rodrigo Caio, laterais Mateuzinho e Ayrton Lucas, mas tem novidade, né? O zagueiro Pablo é um velho conhecido da torcida corintiana, sabe bem como jogar contra o Palmeiras, né? Ele está recuperado de uma lesão no joelho e foi relacionado para essa partida, pode até fazer a estreia dele, né? Só que é aquilo, deve começar no banco de reservas. As maiores dúvidas, Renata, estão no gol e na ala direita. No gol, Santos ou Hugo? O português deve começar com o Santos, ele que já fez a estreia dele contra o Tadieres pela Libertadores. O Paulo Souza gosta bastante do rodízio. E na ala pela direita é aquilo. O Rodinei não está passando por uma fase legal, está sendo criticado pela torcida. O Isla também não vive um grande momento, mas fez gol importante contra o São Paulo, ganhou confiança e pode conquistar essa vaga ali no time titular. Mais detalhes, a provável escalação, tudo sobre o lado do Flamengo a gente confere agora na reportagem. Já se passaram quase 5 meses, ou 144 dias daquele traumático 27 de novembro. Os flamenguistas preferem riscar esse dia do calendário. De lá pra cá, muitas transformações. A começar pelo comando técnico. Saiu Renato Gaúcho e chegou o português Paulo Souza. O início de trabalho tem sido de desconfiança. 2 campeonatos ficaram para trás. A Supercopa para o Atlético Mineiro e o Carioca para o Fluminense. Reforços chegaram, a equipe mudou, o esquema também mudou. A polêmica linha de 3 defensores. Líderes perderam espaço. Garotos viraram protagonistas. O tal do rodízio começou a aparecer. No futebol nada é fixo, ou seja, há muitas variáveis que te levam a tomar decisões. Sabemos perfeitamente quais são as nossas decisões, mas, como eu disse, temos o elenco, todos temos que contar com todos e qualquer momento tem que estar preparados para poder nos ajudar a ganhar. Hoje, aqui no Maracanã, o Fla reencontra o Palmeiras em jogo adiantado do Campeonato Brasileiro. E apesar das turbulências, a equipe de Paulo Souza chega para enfrentar o adversário em seu melhor momento da temporada. É um clássico, sem dúvida, maior. Com certeza vamos ter uma nação, aquela que vai estar aqui no campo, no Maracanã, e aquela que vai estar fora, bem vibrante, com muita energia, mais uma vez empurrando-nos, oferecendo-nos o melhor deles para que nós, esteja no campo, possamos estender tudo aquilo que nós podemos oferecer para eles serem felizes. O comandante vem de 2 vitórias convincentes contra Tadieres pela Libertadores e São Paulo no Brasileirão. Mais tarde, há, como de costume, algumas dúvidas para a equipe titular. Bruno Henrique, machucado, está fora. Um provável time tem Santos ou Hugo no gol, William Arão, Davi Luiz e Felipe Luiz, Isla ou Rodinei, João Gomes, Thiago Maia e Lázaro, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol. O jogo de hoje não tem a mesma importância de Montevidéu.
mas pode trazer confiança e consistência para o Flamengo, que quer evitar novos deslizes contra o rival paulista. Vai, ser Flamengo é muito bom. Informações do Flamengo pela Tatiana Tavares. Agora, Denilson, algumas dúvidas, mas também eu fico com a boa impressão que o time do Flamengo deixou no jogo contra o São Paulo do final de semana. Não sei se eu mexeria muito não, viu? Porque foi uma atuação convincente, não só por um placar de 3-1, mas também porque o time soube reagir quando tomou o empate. E a pesquisa tá na tela para você dar o seu palpite para esse jogaço, o palpite mais imprevisível do Brasileirão até agora. Vai dar Flamengo, vai dar Palmeiras, empate. Olha lá, tá? Esse palpite do Ronaldo, né? Quando joga o Corinthians. O Ronaldo, quando dois times adversários que ele tem, assim, respeito, ele põe 0-0. Não, Renato, você falou de força total ou não, mexer ou não. Se fosse hoje, no caso do Flamengo, tá? Se fosse outro adversário, acho que ele mexeria no time. Uma mescla. Mas sendo o Palmeiras, eu acho que ele vai com força total. Pode ser que ele até dê a oportunidade para o Santos. E nós não estamos falando de qualquer goleiro, estamos falando do Santos, né? O Hugo ainda está contando com a confiança do Paulo, mas o Santos chegou para ser o titular da posição. Eu acho que é uma questão também de tempo. Uma dúvida se ele coloca o Isla na lateral, porque o Isla entrou bem no jogo e fez gol e tudo mais, então tem essa possibilidade do Isla ser o titular. De terceira opção, vir aí a primeira opção, mas futebol é tão dinâmico, ele é tão rápido, as coisas acontecem dessa forma, mas eu não acho que o Paulo vai vir com muitas surpresas no time principal, não, até porque vai enfrentar um adversário que está muito bem ajustado pelo Abel, um time que joga muito bem, sabe o que tem que fazer, principalmente em jogos dessa grandeza. Só que ainda pode ser que ele mexa na zaga, coloque o Pablo, eu não acredito nisso, acho que ele difícil. Vai continuar com o Arão. Agora, Denilson, tem uma revanche aí. O Flamengo não engole até hoje perder a Libertadores para o rival, não é? Tem uma rivalidade nacional muito grande que foi inflacionada nos últimos anos e hoje a gente tem esse confronto. Então, o Palmeiras ainda não engrenou no Campeonato Brasileiro, não esperava perder em casa para o Ceará, empatar fora com o Goiás e agora, independentemente da importância da partida, do duelo, tem que fazer pontos no Brasileiro. Por outro lado, o Flamengo também quer embalar. Denilson, tem tudo para ser aquela partida maravilhosa do início ao fim, mas também com bastante polêmica, todo mundo em cima. Eu tô curiosa para esse jogo. Não, é um grande jogo. E não confunda a cabeça do torcedor, né? A gente tem falado de semana de Copa do Brasil, é o jogo da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Anteciparam essa rodada. E aí, independentemente da competição, é um jogo muito grande. O Palmeiras também não vai mesclar os seus jogadores, provavelmente deve entrar com o time principal. Não sei se o Scarpa ou o Verón, que ele tem contado muito com o Verón, jogando aberto pelos lados do campo, porque quando ele joga o Navarro, enfim, o Palmeiras eu acho que vive um momento mais equilibrado do que o Flamengo, se pode dizer dessa forma, né? Pelo tempo de trabalho. Aproveitamos para dar uma olhadinha nas coisas e notícias do Palmeiras. Muito bem, tá num bom momento. O capítulo mais marcante da história dos confrontos entre Palmeiras e Flamengo. A consagração de um lado, o pesadelo do outro. O histórico tricampeonato alviverde na Libertadores. 144 dias depois, muita coisa mudou. Daverson, pelo gol marcante, passou de contestado a ídolo. Mesmo assim, não teve contrato renovado. Não será mais relacionado pelo clube. Do outro lado, Andréas Pereira não é mais titular absoluto do Flamengo. Renato Gaúcho foi trocado e Paulo Souza é quem comanda os cariocas. Há alterações que serão colocadas em campo pela primeira vez, desde a final em Montevidéu, no Uruguai. O confronto desta vez vale pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro e coloca frente a frente equipes em situações opostas na competição. O Palmeiras só tem um ponto, está pressionado. O Flamengo um pouco mais confortável, com 4 pontos e ainda invicto, mas não quer ver desgarrar Corinthians e Atlético Mineiro. Como mais um adversário alviverde, o tabu contra o rubro-negro no Maracanã, que já dura mais de 6 anos. Na última vitória do Verde no lendário estádio 2-1 em 2015, Dudu foi protagonista e decisivo. Jorge era lateral do Flamengo e agora mudou de lado. 2 únicos remanescentes que seguem no duelo desta quarta. Um jogo importante contra o Flamengo, né? O Flamengo
machucado pela Libertadores, a gente sabe que vai ser um jogo de muita pressão, de muita intensidade. O torcedor vai fazer a festa, vai lá para apoiar a equipe deles, mas nós, pela maturidade, pelo equilíbrio que a nossa equipe adquiriu nesses últimos anos, temos certeza que a gente tem que colocar o nosso jogo em prática. Palavras da experiência que não são ditas à toa. Marcos Rocha é um dos líderes e capitães de Abel Ferreira. Aos 33 anos, segue em alta. Confirmou nesta semana a renovação de contrato com o clube que defende desde 2018. Um vínculo de confiança renovado até o fim de 2023. Estou bastante feliz, né, pelo acordo firmado com o Palmeiras até 2023. Foi uma decisão muito tranquila, muito suave, né? Uma única conversa com o Anderson, com a diretoria, a gente chegou a um acordo que fosse bom para mim, bom para o Palmeiras. E continuar fazendo história, dando sequência, vestindo essa camisa. Abel Ferreira conta com o time quase completo para o jogo contra o Flamengo, marcado para as 19h30. No último treino na academia de futebol, trabalhos táticos e de bola parada. Só Luan, ainda em recuperação de lesão na coxa, segue fora. Com a necessidade de se firmar mais acima na tabela, o time deve ter o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Danilo, Zé Rafael e Veiga, Dudu, Scarpa e Rony. Até agora ninguém acerta as escalações completas do Abel Ferreira, mas se ele escalar esse time que foi apresentado agora na prévia, tem tudo para fazer uma excelente partida. E Denilson, a pergunta que fica, Meu Deus. do lado do Palmeiras, por mais que tenha vencido a Libertadores, um duelo que todo mundo colocava até... Todo mundo não, mas a maioria colocava o Flamengo como favorito. Qual é o gostinho para o jogador quando ele tem de novo essa partida, quando tem também essa rivalidade tão exacerbada? Isso é um jogo maravilhoso pro atleta. Na concentração você fica pensando diferente? Jogo bom, o tal do clássico. Você quando vai jogar clássico é diferente, a própria mídia trata um clássico diferente. A gente tem tratado esse jogo de uma forma diferente, vem trazendo o retrospecto dos últimos confrontos entre Flamengo e Palmeiras, o momento das duas equipes. A gente pode colocar o Galo agora também, todos nós falamos que são os 3 favoritos para as principais competições. Então tudo isso mexe muito com a cabeça do jogador na concentração. E é o jogo grande, é o jogo que o cara quer se destacar, é o jogo que, sei lá, citar um exemplo. O Verón vai jogar, o mais jovem, um dos mais jovens do Palmeiras. A cabeça dele tá a milhão. Ele quer se destacar num jogo como esse, ele quer se fortalecer num jogo como esse. Gustavo Gomes, um dos mais experientes, quer manter a regularidade, quer manter a liderança. Jogo grande. São jogos que os principais jogadores gostam de atuar. Será que o Scarpa ficou sendo preservado e preparado para esse jogo? Pode ser. O Scarpa ganhou confiança, né? O Abel teve que ajustar o time de uma forma para colocar o Scarpa, porque ele estava vivendo um bom momento, ele entrava no segundo tempo, decidia jogos, ou participava, é um dos jogadores que mais assistências dá, né? Durante as competições. Então o Abel teve que ajustar o time para colocar o Scarpa. Pode ser que tenha sido poupado para um jogo dessa grandeza, mas é que, como o campeonato, os jogos estão muito tumultuados, muito perto um do outro. Vai ter muitos jogadores que vão viver o que o Scarpa viveu recentemente, né? Dessa questão do rodízio, né? Wilton Pereira Sampaio será o árbitro da partida, provavelmente muito pressionado, não é? Agora a gente volta para a Copa do Brasil, depois vamos falar mais de Flamengo e Palmeiras, muito mais.